Oi, tudo bem? Hoje a gente vai entender como o Node.js funciona. Na última aula a gente viu que o Node.js ele funciona utilizando o V8, que é um JavaScript Engine, né? Ele é um motor de execução de JavaScript, né? Um interpretador de JavaScript, beleza? JavaScript, no caso, é uma linguagem orientada a eventos, né? Dirigida a eventos, tá? E ela, por isso, é uma linguagem reativa, né? O que acontece? Como assim? Ela reage a eventos que acontecem. Quando o usuário clica em um objeto no front-end, ele reage chamando uma função ou alguma coisa do tipo. E no caso, o Node.js, ele utiliza métodos não bloqueantes de entrada e saída, ou seja, ele não bloqueia o processamento de outras funções enquanto está executando uma. Então, por isso, ele torna-se leve e eficiente. O Node.js, na verdade, ele é um conjunto de bibliotecas, né? A gente vai ter a linguagem JavaScript, que vai ser interpretada pelo motor de interpretação V8. A gente tem o libuv, que vai fazer a comunicação com o banco de dados, com a rede, né? Fazer toda a parte de entrada e saída. A gente tem aqui o Ceares, que ele vai fazer também a questão de resolução de redes, né? A questão de DNS. Entre outras funções aqui, no caso, HTTP Parser, né? Ele é uma espécie de conversor. A gente tem uma biblioteca que lida com criptografia, no caso aqui, quando a gente precisar utilizar HTTPS ou TLS. E também tem uma biblioteca de compactação e descompactação de arquivos, tá? E claro, a gente pode acrescentar plugins, né, os add-ons. E tudo isso funciona ligado aqui por um programa escrito em C++. E o Node.js ele funciona com inputs e outputs, né? E esses inputs eles podem ser um evento, tá? Um evento de clique do usuário, alguma coisa do tipo que vai disparar alguma função. E essas funções elas podem lidar com arquivos, né? O file systems, né? Abrir e fechar arquivos, conectar um banco de dados, abrir um banco de dados, recuperar algum arquivo ou salvar alguma coisa no banco de dados, requisições de redes ou entre outras, tá? É a mesma coisa os outputs, né? Algum evento pode, alguma função pode salvar um arquivo no banco de dados ou vice-versa, trazer um arquivo do banco de dados e levar para o usuário, enfim. A mesma coisa para para os demais tipos de input e output, tá? Uma característica do JavaScript é que ele é single thread e também ele é síncrono, tá? Por partes. O que é uma thread, né? Uma thread é uma linha de processamento, tá? De maneira análoga, a gente tem uma linha de produção de uma fábrica, tá? Essa linha de produção a gente pode dizer que é uma thread, no caso do JavaScript. E essa thread ela tem diversos processos em andamento. Ela vai executando cada um dos produtos aqui, né? Vai processando cada um desses produtos até chegar lá no produto final, né? Na execução, no caso de um programa. Beleza? E ser single thread é como se isso aqui fosse uma única linha de produção. Tranquilo? E um multithread seriam várias linhas de produção para ir processando, né, executando ou fabricando diversos itens, tá? No caso de um programa, seriam diversas funções simultaneamente, não uma por vez. Só que esse modelo aqui é um modelo síncrono, tá? Síncrono, o que que isso significa? É um processamento sequencial, né? Tomando aqui o mesmo exemplo de uma linha de produção, numa esteira aqui a gente vai processando cada um desses produtos em série, né? Um por vez, um depois do outro, sincronamente. Né? Nessa linha de produção, o produto 1 vai ser processado na vez dele, o 2 na vez dele e assim por diante, não fora dessa ordem, tá? Então isso aqui é um processamento síncrono, ou seja, é um processamento sequencial, como uma fila. Aí vem a pergunta, né? Mas JavaScript é single thread e síncrono, como é que pode isso nos dias de hoje? Tá? Hoje a gente sabe que um computador mais comum, né? Peguei aqui esse exemplo, né? Um notebook com um processador Core i3, ele tem capacidade para executar 4 threads de uma vez só. Né? Ele tem um processador com 2 núcleos e 2 threads. Como assim? É como se o processador dele fosse duplo, ou seja, 2 processadores, e cada um desses processadores, desses núcleos, fosse capaz de executar 2 threads em simultâneo, né? 2 tarefas simultaneamente, ou 2 linhas de produções simultaneamente.
E como é que lidar com o JavaScript que é single thread e síncrono vai funcionar bem, vai tornar um processamento ágil em um servidor? Como é que isso vai ser rápido num servidor com muitas requisições de muitos usuários diferentes, sendo single thread e síncrono? A resposta é o libuv. Tá? O libuv é o que vai resolver toda essa questão. Voltando aqui na estrutura do Node.js, a gente observa que a gente tem aqui o V8 e a gente tem o libuv. Tá? O libuv ele trata dos inputs e outputs, né? Várias requisições, tá? As requisições são tratadas aqui no V8, são recebidas no V8, e o libuv trata de parte dessas requisições. E tudo isso funciona, como eu já disse, através de um programa que foi escrito em C++, tá? Que faz a ligação aqui entre o V8 e a libuv e as demais bibliotecas aqui que a gente tem no Node.js. E tudo isso tem uma arquitetura, né? E essa arquitetura tem uma parte chamada de loop ou event loop, tá? E ela é uma das partes mais importantes para a gente entender o funcionamento do Node.js. Tá? E isso tudo explica como o Node.js pode ser assíncrono e ter entradas e saídas sem bloqueio, né? As características principais do Node.js. Né? Como a gente já viu, o JavaScript é executado em uma única thread e ele é síncrono. Então essa é a característica do JavaScript, tá? Mas isso para o programador é melhor, tá? Para o programador a gente vai se preocupar apenas em criar nossas funções, né? Os nossos eventos, beleza? Quem vai resolver tudo isso é o próprio conjunto, né? O Node.js, que é o V8 mais o libuv e demais bibliotecas, que vão resolver todas essas questões aí. E tudo isso está amarrado aí no Event Loop. O Event Loop, a gente vai ter aqui duas filas, tá? O Event Queue, que é a fila de eventos, ou seja, tudo que o usuário requisita de um site, né, de um sistema, vai chegar aqui no Event Queuing. E esse Event Queuing vai ser executado aqui no Event Loop. O Event Loop é uma thread que o V8 está sendo, onde o V8 está sendo executado. Tá? Então isso aqui é single thread. Então todos os eventos que chegam nessa fila, elas vão ser tratadas aqui nesse Event Loop. E se uma thread ela tem alguma dependência ou ela é complexa demais para ser executada aqui, né? Se ela tiver a característica de bloquear, se ela precisar bloquear o processamento por muito tempo, ela vai ser colocada em um thread pool, tá? E o que seria complexo, né, para poder ir para o thread pool? Quando tem acesso a um banco de dados, ou algum tipo de arquivo, ou a alguma requisição de RAID, entre outros tipos de input e output, tá? Os IOs. Então, o que vai ser tratado lá dentro do libuv, tá? Então, quando é complexo, quando é, digamos, um processamento pesado ou que causa algumas dependências ou que depende de algum outro processamento externo ou mesmo interno, ele vai cair aqui no thread pool, ele vai ser colocado pelo event loop dentro do thread pool, tá? O thread pool é mais uma fila, né? Mais uma pilha aqui, onde tem uma ordem, só que isso aqui tem a característica de ser multithread, né? Cada uma dessas threads pode ser executada por um processador diferente, em tempos diferentes, de forma assíncrona. Beleza? E quando ela é finalizada, né? Quando essa operação complexa é finalizada, o retorno dela vem aqui para o Event Queue, ou se ainda existe algo a ser processado, ela volta aqui para o Event Queue, tá? E o que é mais simples, mais rápido de ser processado, que não tem dependências, ele é executado rapidamente aqui dentro do Event Loop, tá? Então então é assim que funciona aí o Event Loop, né, o Node.js. Ele na verdade, ele é single thread de um lado e multithread do outro, tá? Dentro do Event Loop, isso aqui, o Event Loop em si é single thread. Só que ele é um single thread que resolve rapidamente aqui todos os eventos que vão sendo enfileirados, beleza? Quando o evento é complexo, ele coloca aqui no thread pool, e esse thread pool, quando tem algum tratamento aqui, né, algum I/O ou simplesmente é complexo, ele coloca lá para o thread pool que vai ser executado de forma multithread, né? Ele vai
digamos, ele vai ser acelerado de alguma forma. Tira da fila para não bloquear, e o Event Loop continua rodando ali todas as requisições, né, todos os eventos que vão chegando. Beleza? Então a gente pode dizer ali que o Event Loop é o V8 em execução, né, ele executando todo o JavaScript que vai chegando, todos os eventos que vão sendo colocados no Event Queue, e aqui o thread pool ele é resolvido pelo libuv, que é multithread, que é capaz de executar mais de um evento por vez, né? Ele aproveita o máximo possível aí o processador do computador, né, do servidor, né, utilizando as características de paralelismo do processador, no caso dos vários núcleos e várias threads, para acelerar todo esse processamento que pode causar dependências ou pode ser complexo, né? Então, de certa forma, isso vai acelerar todo o processamento, não vai bloquear, o usuário não vai perceber a espera e o sistema vai ser, teoricamente, super leve e super rápido. Essas são as referências e por hoje é isso. Até a próxima.